Irmãos, algumas considerações importantes antes de a gente iniciar. Nosso trabalho está sendo, de alguma maneira, um trabalho investigativo. Qual o objetivo? Nos perdemos em algum momento o que há de errado no que a gente é e tem feito, considerando a Escritura. É investigativo nesse sentido. Parar, observar o que você faz, o que pensa, a igreja local, como se comporta, com essa convicção que a gente tem que a Escritura é o padrão, entender a Escritura apropriadamente e aceitar esse desafio de adequar as coisas à Escritura Sagrada, o que inclui a nossa própria vida. Algumas coisas são tão básicas, praticamente elementares na vida cristã, e a gente corre o risco de pensar que já sabe isso. A pergunta é se a gente sabe mesmo por que a gente está como está. Talvez é um saber teórico, a gente entendeu, raciocinou apropriadamente, mas não é um saber prático. A gente não consegue colocar isso na nossa realidade. Então eu queria que até nesse aspecto você se forçasse, você entendesse assim, então, na verdade, eu prefiro nesse momento ouvir a palavra de Deus e avaliar se de fato até aquilo que eu acho que eu sei, se eu sei de verdade ou não. E a outra consideração é a seguinte: se o objetivo é usar a Escritura para avaliar, o trabalho é metódico. Sabe assim, a gente tem que analisar os textos da Escritura e às vezes a gente lê o texto, aí você vai explicar o texto, isso então, exige um esforço. Eu sei que todo mundo, um dia corrido, cheio de atividades, aí nesse momento você ainda vai fazer mais um esforço de pensar, de refletir, sabe? E aqui é esse trabalho mesmo, então não vai ter aquela piada, porque na verdade não é que não poderia haver alguma descontração, mas a gente está querendo entender o que a Escritura diz, e não existe outro caminho senão estudar o texto, tentar entender o que o texto está dizendo e aplicá-lo à nossa vida. Fazer isso virar, parte integrante da nossa vida cristã. E te desafiar, hoje a gente sabe que iniciar alguma coisa e ir até o fim é um desafio. Qualquer coisa. Muitas situações aparecem e às vezes é possível que justificadamente você possa não estar aqui ou possa não conseguir cumprir outro compromisso seu. Mas às vezes é o nosso corpo querendo ficar, é alguma coisa, é um cansaço, e hoje eu pensei numa questão que já foi pontuada aqui, queria dizer novamente. Quando alguém pergunta assim, como vai a igreja? Como responder esta pergunta? Como vai a igreja? Quando alguém pergunta como vai a igreja, o que a pessoa está querendo dizer? Quando pergunta para o pastor da igreja como vai a igreja, o que a pessoa está querendo saber? Às vezes é assim: depois que você foi para lá, o que você conseguiu realizar? Que tipo de mudança você promoveu? É quase como se fosse uma avaliação do sucesso do seu trabalho. Está sendo bem sucedido? Não? Se você pensar bem nessa pergunta e nas respostas que você teve, a gente já falou sobre isso aqui. O nível de dificuldade. Como vai a igreja? Então vamos pensar primeiro, o que é a igreja? Eu sou parte da igreja. Como eu estou? Espiritualmente falando, como eu estou? É possível que eu não tenha sequer a visão acertada sobre a minha real condição.
A minha pecaminosidade macula o meu próprio juízo, de maneira que o juízo do pecador sobre ele próprio não é tão confiável. Você concorda? Você diz assim, então, pecador, se avalie e me diga como você está. E ao final eu pego a sua própria avaliação e considero como verdadeira. Tem um problema. Mas igreja não sou apenas eu. Pense numa igreja local, como a igreja de Pirituba, que tem no hall de membros 267 pessoas. Agora pense na pergunta, como vai a igreja? Fale agora pela vida espiritual de 267 pessoas. Emita uma opinião. Conseguimos? Agora, como vai a igreja? A igreja vai muito além da igreja local. Vamos pensar como vai a igreja presbiteriana do Brasil. Emita o seu parecer sobre a vida espiritual de, sei lá, quase 1 milhão de pessoas. Como elas estão? É difícil falar. Como está a igreja evangélica brasileira? A igreja é formada de gente. Quando eu pergunto como ela está, a pergunta na verdade é como as pessoas estão. Como está a igreja de Jesus na face da terra? Está bem, não está bem? É muito difícil falar sobre isso, não é uma pergunta muito simples. Então, se você me perguntar e me vir assim, veja bem, com bastante dificuldade para te responder, é porque há um nível de complexidade enorme nessa pergunta. Alguém diria assim, então, as finanças da igreja local estão bem. A participação das pessoas em reuniões públicas também está legal. Temos feito várias atividades e talvez alguém vai dizer se a igreja está bem ou não, considerando estas coisas. Mas estar bem vai muito além disso. Se a gente fosse considerar como a igreja está, se está bem ou não, utilizando o seguinte critério. O objetivo do Senhor Jesus é que sejamos parecidos com Ele. A igreja está bem na medida em que a gente está cada vez mais parecido com o Senhor Jesus e o mundo está vendo Cristo em nós. Se a gente for considerar estar bem enquanto igreja, usando esse critério, qual é a nossa condição? Qual é a sua condição? Estou falando isso porque a nossa reflexão tem partido daí. Qual a condição atual da igreja? Como ela está? E a Bíblia usa essa figura para a igreja, a figura de um corpo. Pense num corpo humano. Todas as suas partes devidamente interligadas, funcionando apropriadamente, permitindo que o corpo cumpra a sua finalidade. Vamos pensar agora como somos, como igreja, considerando essa analogia, a analogia do corpo humano. Todos os membros estão funcionando apropriadamente, estão interligados e o corpo consegue cumprir a sua finalidade? Ou somos, observando a analogia do corpo, um corpo disfuncional? Nesse sentido, nem todas as partes estão funcionando apropriadamente e algumas estão adoecidas. Então seríamos um corpo relativamente, porque não dá para, ter uma estatística disso, é difícil, relativamente disfuncional e adoecido. Essa tem sido uma constatação aqui. E não apenas minha, sua, de gente que está estudando a realidade da igreja, de gente que está envolvida no ministério de revitalização de igreja. Se é para revitalizar, é porque igrejas locais e crentes estão perdendo a vitalidade. A outra realidade é, se a igreja é um corpo, que tem lá os seus membros que devem estar interligados e funcionando, permitindo ao corpo cumprir a sua finalidade, é possível que a gente tenha se tornado outra coisa, imaginando que o corpo tenha outra finalidade, vendo de outra maneira as suas partes, abandonando o modelo bíblico estabelecido por Deus e assumindo qualquer outro, vendo tudo na igreja de uma maneira distorcida, o que é o culto, tem-se uma percepção, qual a finalidade da igreja, e uma série de questões.
Então, nosso desafio tem considerado pelo menos essas duas realidades: o adoecimento da igreja e o fato de que ela acabou se tornando escrava de modelos humanos para áreas variadas, abandonando os paradigmas bíblicos. Nesse sentido, precisamos então abandonar-nos e voltarmos para a Escritura. São várias as situações. Uma delas que a gente tem avaliado aqui, falamos semana passada e hoje falamos mais uma vez, tem a ver com a grande comissão. Cristo disse aos seus discípulos naquela época que eles tinham que pregar o Evangelho a toda a criatura, torná-lo conhecido. Mas não apenas disse isso, disse que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que ele lhes havia ordenado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, observando isso que Cristo mandou a igreja fazer, avaliando paradigmas humanos e bíblicos, saúde e adoecimento. Você e eu, nossas igrejas locais, se dedicam à pregação do Evangelho, a torná-lo conhecido pelo mundo. Nos dedicamos a esta obra importante também de fazermos discípulos e discípulos de todas as nações. Se formos avaliar primeiro nossa saúde, considerando isso, estamos bem? Estamos fazendo isso? Não estamos. E considerando o modelo, fazemos tudo menos isso. Eu já disse aqui, imagine quando Cristo vier e eu e você estivermos diante dele e começarmos então a conversar com o Senhor, dizendo: Senhor, fizemos isso, aquilo e aquilo outro. E aí Jesus diz assim: você fez discípulos? Imagine você dizendo: espera aí, Senhor, eu ainda tenho algumas coisas para relatar. Também fiz isso, aquilo e aquilo outro. Ele diz: mas você fez discípulos? Não, Senhor, mas eu fiz outras coisas. Fiz também isso. Discípulos. Eu mandei você fazer discípulos. Você fez. Falou: não, isso eu não fiz. Falou: então você fez tudo o que não era importante. E o que era determinante você não fez. Aí descobrir isso nesse momento vai ser bem complicado. Sabe, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo outro, menos aquilo que o Senhor ordenou claramente que tínhamos que fazer. Isso não fizemos. Então tem sido a nossa consideração. E o que é que a gente tem falado? Essa é uma ordem muito clara do Senhor Jesus. Anunciar o Evangelho e fazer discípulos. É muito claro. E a grande comissão, ou na grande comissão, o Senhor Jesus não escolheu um assunto de menor importância para conversar com os discípulos. A ideia era: eu chamei vocês para perto de mim, eu eduquei vocês, vocês me viram falando e agindo, e agora eu envio vocês, agora eu estou subindo e vocês vão continuar a obra. O mundo vai me ver em vocês. Esse era o objetivo. Então era um assunto de extrema importância. A pregação do Evangelho e do discipulado era central. Jesus escolheu o assunto que na verdade está no coração, ou deve estar no coração da igreja. Então uma igreja que não prega o Evangelho, nem faz discípulos, na verdade ela perdeu a centralidade, ou na verdade o objeto de maior importância da sua existência. O que a gente falou primeiro então, considerando a importância disso: como fazer discípulos sem sequer sabermos o que significa ser um discípulo. O que significa ser um discípulo? Nós então tentamos na última aula dizer isso aqui, usando os textos da Escritura. Você deve se lembrar que Jesus soberanamente escolhe, no meio da multidão que já o seguia, alguns homens para estarem junto dele. Essa é a expressão que aparece lá no Evangelho de Marcos. E Jesus os educaria, os formaria, comunicando a eles ensinamentos teóricos e práticos,
numa convivência íntima. E o objetivo de Jesus era para que eles sejam como eu sou e reflitam a minha glória no mundo, para que o mundo me veja neles. O objetivo do discipulado, portanto, não era apenas que o aluno soubesse o que o mestre sabia. Era para que o aluno fosse como o seu mestre era. Para que o aluno pensasse como o mestre, sentisse como o mestre, amasse como o mestre, fosse misericordioso como o mestre. Você observa na Escritura Jesus fazendo estas afirmações: vocês precisam amar como eu amei vocês. Precisam ser misericordiosos como o Pai é misericordioso. Então você percebe que o discípulo deve ser como o seu mestre. Esse era o objetivo de Jesus. Não dá para ser discípulo sem ter sido chamado por Cristo. O discípulo, ele não se faz, sabe? A menos que Cristo o chame, soberanamente o escolha, ele não poderá ser. Não tem como ser discípulo sem estar junto de Cristo, sem andar com Ele, sem ter comunhão com Ele. O discípulo anda com Cristo, o discípulo tem comunhão com Cristo. O discípulo faz aquilo que o mestre faz, e isso significa ser discípulo. Quando a gente pensa naquela época, Jesus fisicamente entre eles, andando por onde Cristo andava, entrando numa residência com Ele, o vendo realizar prodígios e sinais, cometendo alguns erros como os discípulos cometeram, recebendo a repreensão de Cristo, ali estavam ao lado de Jesus. Como vivenciar a realidade do discipulado hoje, tendo em vista que Cristo não está mais fisicamente presente conosco? Aí uma coisa interessante, né, irmãos? É preciso ter fé. É preciso crer no que a Escritura diz, que Cristo está presente conosco e estará presente conosco até a consumação dos séculos. Ainda hoje andamos com Cristo, ainda hoje temos comunhão íntima, ainda hoje aprendemos com Ele, somos repreendidos. Quando lemos as Escrituras, estamos lá tendo íntima comunhão com Cristo, aprendendo com Ele, sendo exortado também por Ele. O desafio hoje é Cristo estar conosco real e espiritualmente, mas não mais fisicamente. Mas isso não inviabiliza o discipulamento. Só que hoje, quando você convida alguém para seguir a Cristo, isso é pela fé. Cristo não está fisicamente entre nós, mas ainda assim a prática do discipulamento e a ordem de Cristo continua sendo válida para nós. Não dá para fazer discípulo se você não é um discípulo. Como fazer outros discípulos se você não é? Como fazer discípulos se você não sabe o que significa ser um discípulo? É possível que você reproduza um modelo equivocado. Não é um discípulo nos moldes estabelecidos pela Escritura. E formará discípulos também fora dos limites estabelecidos pela Escritura. Então é fundamental que a gente entenda apropriadamente o que significa, não apenas ser discípulo, mas como se faz. Então a gente, observando a Escritura, aprende o que significa ser e observa na Escritura como Cristo fez. E o nosso desafio é reproduzir o mesmo modelo. Na verdade, Cristo formou os primeiros discípulos e disse a eles que deveriam fazer outros discípulos, tomando o que como parâmetro? Aquilo que haviam vivenciado. Então, primeiro eu ando com Cristo, primeiro eu aprendo, sabe? Primeiro eu busco ser como Ele é, para depois convidar outras pessoas a experimentarem aquilo que eu experimentei. É possível então que tenhamos pessoas desautorizadas querendo fazer discípulo, ou seja, gente que ainda não é discípulo, tentando fazer discípulo, não vai dar certo. Ou gente com um modelo equivocado do que significa ser discípulo e ser um discipulador, reproduzindo isso. Você sabe que nesta tarefa de discipular alguém te observa. Não apenas ouve o que você diz, faz o que você faz.
E se você de repente está andando com alguém, querendo falar sobre Jesus, mas a pessoa observa quem você é dentro de casa, que valor tem a Escritura, a oração e essas coisas, e você então começa a criar alguém semelhante a você. Você forma alguém que se parece com você. Porque o objetivo ao fazer um discípulo era que o discipulando visse Cristo em mim. O que tinha que saltar aos olhos de quem anda comigo é Jesus em mim. Mas às vezes a gente não consegue chegar nesse ponto, porque a gente ainda não entendeu apropriadamente o que significa ser. Relendo a Escritura e outras coisas, hoje a gente vai se deter numa outra realidade. Eu queria que você preparasse o seu coração aí, pedisse a Deus que te desse muita graça, para a gente perceber o que é que Cristo estabeleceu como condição para ser discípulo. Uma coisa é o que é ser, é o aprendiz, que é educado por um mestre, e nesse processo a educação é tanto teórica quanto prática. O objetivo é ser como o mestre, esse é o objetivo, que outras pessoas vejam o mestre em você, essa é a ideia. Isso aconteceu com Cristo. Depois você pode ler Atos capítulo 4, verso 13. Apóstolos João e Pedro estavam no Sinédrio e falavam corajosamente. Então aqueles que ali estavam reconheceram que Pedro e João eram homens simples e iletrados e falavam com coragem, mostrando que estiveram com Cristo. Vejam bem, Cristo já não estava mais fisicamente ali entre eles. E no Sinédrio alguém olha e tem a seguinte percepção: esses homens são simples e incultos, exatamente como tinham se referido também a Cristo. Exatamente. E eles falam com coragem. Nós já vimos alguém que era exatamente assim, Jesus. Naquele momento, no Sinédrio, eles veem Jesus em Pedro e João. As características do mestre estavam nos discípulos, e isso ficou claro, ficou evidente. E Lucas, que escreve Atos, diz assim, que eles reconheceram que eles haviam estar com Cristo. Vejam bem que o estar com Cristo era muito mais do que estar no mesmo espaço, estar na companhia. A ideia não. Tinham sido educados, formados. Jesus tinha imprimido neles o seu caráter. E eles estavam sendo reconhecidos como discípulos de Cristo. Te digo, nós vamos aprender algo dessa natureza, vamos concluir algo por aí. Qual o objetivo? Estamos em busca de quê? Que tipo de igreja queremos? Que tipo de crente queremos? O que objetivamos é, ao vivermos nesse mundo, que alguém olhe para nós e chegue à mesma conclusão: esse aí esteve com Cristo. Ele esteve com Cristo. Você é crente, não é? Você já vivenciou essa experiência? Alguém? Você é crente? Mas por que? Porque eu observei o seu comportamento, o modo como você fala, a sua postura aqui. A pessoa tem uma ideia, às vezes equivocada, do que significa ser um cristão, mas há algumas verdades, e a partir desse padrão, ela te analisa. De maneira que o mundo tem para ele também isso. Tem coisa que é coisa de crente, e tem coisa que não é coisa de crente. E você é julgado a partir desse modelo, seja ele apropriado ou não. Agora, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre esse aspecto. Pense em tudo que a gente tem nas igrejas locais. Em tudo. Se o mundo não vê Cristo em nós, qual a importância de tudo que a gente faz? Qual a importância do que a gente faz? Porque não estamos fazendo aquilo que definitivamente era para ser feito. Estas coisas
não são ruins em si mesmas. Elas podem existir. Elas se tornam inúteis quando o fim principal não é alcançado. No caso de uma igreja presbiteriana, temos sociedades internas. Outras igrejas, ministérios. Homens, mulheres, adolescentes, jovens, crianças, que podem produzir coisas boas. Mas se durante a atividade, o funcionamento disso tudo, o caráter de Cristo não é reproduzido em nós, e o mundo não vê isso, estas coisas não fazem o menor sentido. Estamos perdendo tempo, e estas coisas, na verdade, acabam, na verdade, nos entretendo. É como se elas nos anestesiassem, temos a falsa sensação de que tudo está bem e de que estamos fazendo o que era para ser feito, mas não estamos fazendo. Imaginamos, estamos presos. Então, frequentamos cultos dominicais e fazemos algumas atividades e achamos que isso significa que somos discípulos de Cristo. O dia que o mundo olhar para nós e disser assim: eles estiveram com Cristo, são simples como Ele, corajosos como Ele. A gente vai ver daqui a pouco o texto. Vejam como eles amam, como Cristo os amou. Vejam. Imagine o mundo pensando assim: eu só me lembro de um amor desse tipo, e ele está descrito lá na Escritura. Foi Jesus que amou assim. Esse é o objetivo. Aqui eu compartilho com vocês todo o meu drama pastoral, de saber que é isso que precisa acontecer, e é tudo o que eu não posso produzir. Imagine então, você observa a si mesmo, sua casa, sua igreja, local, vê tudo acontecendo, sabe que o objetivo principal, não que ele não é alcançado nunca, e que não haja ninguém, não é isso, mas que numa avaliação geral você percebe que a gente está longe de ser isso, a gente está fazendo outras coisas, virando outra coisa, e você não consegue mudar isso. Aí, como pastor, a impressão que dá é que você está perdendo o seu tempo, sabe? Porque você faz e as coisas continuam acontecendo, como dizem aí no popular, empurrando com a barriga as coisas, e a gente não chega lá. Então, assim, você que está vindo aqui às terças-feiras, é isso que a gente está querendo. É isso que a gente está querendo. Não sei se no final são só 2 meses, né? Mas vejam que vai muito além de 2 meses, vai muito além de um horário, 9, 10. Isso aqui é uma estratégia para tentar que, se Deus usar, alguma coisa vai acontecer. Se Deus não usar, a gente vai continuar achando que é o que não é na realidade. Eu vou começar a ler os textos, a gente vai conversar sobre eles. Você vai ver que a coisa para nós só piora, no sentido de que o que Cristo disse lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. O que você vai perceber é que quando Cristo falou que nada vai ficar, o nada vai aumentar consideravelmente. Se você tinha uma percepção do nada, você vai perceber que a coisa é muito pior do que você imaginar. Quem tem acesso aí ao material que eu mandei, como o objetivo é analisar a Escritura, o primeiro texto que a gente vai olhar aí, na verdade, nós vamos observar 2 textos. Primeiro, Mateus 10, 37 e 38. Eu queria ler o texto, queria que você ouvisse, e que isso ficasse um pouco na sua mente, no seu coração, ao ouvir essas palavras. Mateus 10, 37 e 38, Jesus disse assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que é digno de mim, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Agora eu vou ler um outro texto, Lucas 14, 26
27 e 33. É o mesmo texto, na verdade, o conteúdo bem semelhante, mas com algumas assertivas diferenciadas. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Vamos ler outros textos, mas eu queria que você pensasse principalmente nessa repetição. Não pode ser meu discípulo. Não pode ser. Se ama mais a sua vida do que a mim, não pode ser meu discípulo. São condições estabelecidas por Cristo. Eu queria que você pensasse primeiro nessa. A gente vai passo a passo aqui. Se alguém ama mais a sua própria vida, é mais zeloso consigo, seus interesses, seus sonhos, a sua própria vida em primeiro lugar. Se é assim, não é meu discípulo. Ou eu venho primeiro, ou nada feito. E como a gente aprendeu que ser discípulo significa estar junto, né? Ser formado por Cristo para ser igual, o que Cristo está dizendo é: não iniciarei com você esse processo. Não andaremos juntos, não serei seu mestre, você não é meu aluno, portanto não existe nada entre você e mim. Outra maneira de Jesus dizer é: você não é digno de mim. Não é digno de mim. Não pode ser meu discípulo. Não é digno de mim. Se você ama mais a sua própria vida. Como disse, compartilhando as angústias ministeriais, a dinâmica da vida espiritual das pessoas, o que geralmente vem em primeiro? O que leva mais o tempo, mais o vigor? O prazer individual, o conforto, a diversão, o descanso, o dinheiro e outras coisas. Eu sempre antes das coisas. É todo mundo assim? Não, graças a Deus. Mas isso parece que é ou tem sido uma marca. Parece que é uma marca. As pessoas não têm lá muito tempo para servir a Deus porque toda a agenda está tomada com a própria vida. Sempre em primeiro, eu tenho minhas coisas, eu tenho isso e tenho aquilo outro. Você precisa cuidar de si mesmo? Sim. Precisa amar a vida que tem? Sim. É da vontade de Deus que você se ame. Não em primeiro lugar. Não acima de tudo. Porque se Jesus não for o primeiro, não haverá uma relação. E aí Cristo fala, não apenas quem ama a própria vida não pode ser meu discípulo, como começa a falar de pessoas tão queridas e amadas. Observe aí o texto de Lucas. Sua mãe, sua mulher, seus filhos, irmãos, irmãs. Você deve amar a esposa, o esposo, os filhos, os irmãos, as irmãs. A gente deve amar e cuidar da família. Mas eles não vêm primeiro. Porque se eles vêm primeiro, se Jesus não é o primeiro, e o amor para a nossa família, familiares e amigos é mais intenso do que por Cristo, Cristo está dizendo, então não tem também. Ou eu sou o primeiro, ou eu venho antes, ou eu sou mais amado do que as pessoas que você mais ama, ou nada feito. É o que Cristo está dizendo. E aí, na verdade, a gente aprende com a Escritura que não existe maneira melhor de amar a família do que amar a Cristo acima de tudo. Porque o amor que a gente tem pelo outro, ele é transformado para melhor quando ele passa por esse amor que a gente tem por Cristo. Quando a gente tem esse relacionamento com Cristo, esse relacionamento muda quem a gente é e aperfeiçoa o nosso amor.
Então, quando você ama a Cristo primeiro, para depois amar sua mulher, filhos, amigos e familiares, você ama melhor, porque ama como Cristo te amou. Esse é o projeto de Deus para nós. Família é importante, cuide da família, mas a família não vem primeiro. Você cuida de si, mas você não vem primeiro. E no texto de Lucas, Cristo ainda fala assim: quem não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Na Escritura, acho que um texto que caracteriza isso bem claramente é aquela história sobre o jovem rico. Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Né? Conhece os mandamentos desde a minha infância, né? Conheço os mandamentos, então só te falta uma coisa. Vai, vende os teus bens, dá aos pobres, depois vem, me segue e terás um tesouro do céu. E o jovem foi embora, triste, porque ele tinha muito dinheiro. Sabe assim? Então, o que vem primeiro? Seus bens, a propriedade, o dinheiro ou o Senhor? Quem você ama mais? O dinheiro ou Cristo? Aí a gente pode dizer assim: eu amo mais a Cristo. Aí a gente se pergunta: com o que você se preocupa mais? Em não perder dinheiro ou ganhar uma alma para Jesus? Se você passar um ano sem ganhar dinheiro, como você se sente? Se passar um ano sem ganhar uma alma para Jesus, como você se sente? Pense nisso e agora se pergunte: a quem você ama mais? Seu dinheiro ou a Cristo? A quem eu amo mais? Se eu não tiver dinheiro, como eu fico? Se eu não oro, como é que eu fico? Se eu não falo com Jesus, como eu me sinto? Continuo vivendo com a boa? Se eu perco dinheiro, isso me incomoda bastante. O que vem primeiro? A minha própria vida, existência, sonhos. O que vem primeiro? Minha família, mãe, pai, filhos, irmãos, amigos. O que vem primeiro? Meus bens. E aí, por isso que tem sido uma bênção para mim refletir sobre isso tudo. Novamente, compartilhar com vocês. Jesus disse: façam discípulos de todas as nações. Só que antes da gente sair por aí achando que está fazendo discípulos, eu tenho que parar e falar: tá, mas o que é isso? Quando eu sair por aí convidando pessoas para seguir a Cristo, olha, eu sou discípulo de Cristo, eu sou seguidor de Cristo, e eu quero te convidar a seguir a Cristo comigo. Mas deixa eu te falar uma coisa, você que eu estou convidando para seguir a Cristo comigo. É o seguinte: se você amar mais a sua vida, você não pode segui-lo. Aí alguém pode até pensar: mas você está me chamando para seguir a Cristo? Eu pensei que fosse um negócio de boa, tranquilo, normal, né? Quase como se Cristo tivesse que implorar para eu andar com Ele, né? Que hoje parece que é coisa mais ou menos assim: olha, quero te convidar para seguir a Jesus, e isso é uma coisa boa para você. Jesus pode te dar o privilégio de você andar com Ele, só que tem condições. Amá-lo mais do que ama a sua própria vida. Isso significa que se tiver que morrer por Ele, você vai morrer. Beleza? Outra coisa, tem que amar mais a Cristo do que a sua família toda. Todas as pessoas que você ama muito. Se você tiver que deixar todas elas por amor a Cristo, você terá que deixar todas elas por amor a Cristo. Quer seguir a Cristo? E outra coisa, tem que amar mais a Cristo que o seu dinheiro, porque senão Ele não te aceita também. A pergunta é: quando a gente se dedica a fazer discípulo, é assim que a gente faz? É assim que a gente faz o convite? Porque quando Cristo chamava pessoas para segui-lo, era assim. Quando Cristo chamava pessoas para segui-lo, era assim: olha, me sigam, mas deixa eu falar. As raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, se você aí está achando que vai me seguir, vai ficar rico e tal, vai ficar milionário, o projeto não é esse. Já quero antecipar que eu não tenho essas coisas aí. Então, se a ideia do discípulo é ser como o seu mestre, o mestre já estava dizendo: isso não é prioridade. Eu não estou aqui buscando isso. Se você quer ser meu discípulo, é isso também. A coisa é tão séria que quando Cristo chamou algumas pessoas para segui-lo, alguém falou assim: Senhor, eu quero te seguir, mas me permita sepultar primeiro meu pai. Aí você poderia pensar assim: razoável. Vá lá, sepulta o pai e volta e segue Jesus. Aí Jesus diz assim:
Deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Aí você talvez imagine assim, rapaz, Jesus, será que foi insensível? Eu não falaria uma coisa dessa, eu deixaria a pessoa sepultada. É uma coisa interessante, veja bem, que nada pode estar entre Cristo e o discípulo, nem o morto, nem a morte, nem o luto, nada. O Cristo não foi insensível. O que Cristo percebeu é que naquele momento aquilo era mais importante para aquela pessoa do que o Senhor Jesus. E a regra é: se eu não sou o primeiro, se eu não sou o mais importante, então você não pode ser o meu discípulo. Quando Cristo chamava discípulos para andar com ele, a história era: então, me odeiam e vão odiar vocês por minha causa. Perseguirão vocês e, mentindo, dirão toda sorte de males contra vocês. Mas se alegrem quando vocês forem perseguidos por minha causa, porque grande é o vosso galardão nos céus. Quando Cristo chamava pessoas para segui-lo, era assim: então, aquele que tendo posto a mão no arado olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Veja que figura apropriada para ser utilizada no momento que você convida alguém para seguir a Cristo. Um arado. Hoje em dia, qual a imagem que se usa quando vai chamar alguém para seguir a Cristo? Talvez outras imagens que transmitam ideias de prosperidade, conforto e outras coisas, não de trabalho, dor, mãos calejadas e dedicação exclusiva, no sentido de não olhar para nenhuma outra direção, exclusivamente para Cristo, não essa figura. E outra, a que Cristo disse aqui, né? Porque negar a si mesmo está dentro do escopo daquela outra afirmação, que você tem que amar a Cristo mais do que você ama a si mesmo. Mas Cristo também, quando falava para pessoas segui-lo, era aquele que não toma a sua cruz, não pode ser meu discípulo. A cruz é sinônimo de vergonha, dor, morte, é isso. Então vejam bem que figura apropriada. Quer ser meu discípulo? É necessário que você, para ser perseguido por amor a mim, para sofrer por minha causa, e se for o caso, para morrer sendo leal a mim. Então vejam bem que Cristo, quando convidava pessoas para segui-lo, apresentava todo o escopo sem esconder nada. Nenhuma promessa furada era feita, a centralidade dele ficava estabelecida. Espero que vocês estejam entendendo o porquê eu estou insistindo nisso. O que significa ser discípulo, quais as condições para ser um discípulo, as consequências de ser um discípulo, é claro, veremos oportunamente, as recompensas de ser um discípulo. Os discípulos chegaram perto de Jesus numa determinada ocasião e disseram para ele: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Deixamos família, deixamos trabalho, deixamos tudo para te seguir. O que é que a gente vai receber? Qual a recompensa? E Cristo disse assim: olha, vocês receberão nessa vida o cêntuplo de casas, de irmão, e no porvir muito mais. Muito mais. A recompensa? A recompensa. Viver a vida com Cristo é algo maravilhoso. Que expressão a gente usaria, né? Estar com Cristo na glória, como o próprio apóstolo Paulo disse, é infinitamente melhor. Quando então Cristo concretizar a obra, novo céu e nova terra, como será maravilhoso vivenciar tudo isso. Mas tudo isso faz parte do escopo do que significa ser discípulo. Quais são as condições? Todas as vezes que eu releio esses textos, e eu olho e aí eu vou
me analisando à luz de cada condição estabelecida por Cristo. E aí fico eu lá assim: se você não me ama mais do que você ama a si mesmo, não pode ser. E aí eu estou lá. Como é que é isso aqui, Jesus? Tem hora que o Senhor vem primeiro, mas tem hora que sou eu. Tem hora que eu me amo mais. Aí você, tá, vamos para o segundo ponto para ver se melhora. Se você ama mais sua mãe, sua mulher, filho, não pode ser meu discípulo. Esse olha assim, mas Jesus não dá nem para abrir fazer uma concessão, sabe, abrir uma brechinha, assim, assim, não pode ser, não tem, sabe, não tem negociação, não é digno de mim, não pode ser. Olha, se não me ama mais do que ama tudo que você tem, não pode ser. Se não está disposto a sofrer, sabe, a sofrer privações. Quando você vê lá os relatos do apóstolo Paulo, dos sofrimentos dele na obra missionária, sabe, com fome, açoitado, quanto sofrimento, inclusive assim até uma que é bem forte, a traição dos falsos irmãos, né? Quanto sofrimento. E no chamamento dele, o próprio Deus disse isso para ele: eu vou te mostrar o quanto importa sofrer. Quanto sofrimento? Por amor a Deus. Sabe, seguir a Cristo então é por amor marado, seguir a Cristo é tomar a cruz, seguir a Cristo é amar mais a Cristo do que a si mesmo, as pessoas que você mais ama. Sabe, veja bem que você precisa se amar sua família, cuidar dos bens que possui, tudo isso é grato ao Senhor. Mas quando isso passa a ocupar a centralidade da sua vida, o Senhor está dizendo: assim você não pode ser vencido. Se for assim, você não pode. Sabendo que é assim, como é que você vai convidar pessoas agora para seguirem a Cristo com você? E agora eu queria que você pensasse no desafio que é chamar pessoas para seguir a Cristo do mesmo jeito que Ele foi, sem ser um hipócrita. Imagine você saindo daqui: eu quero te convidar para seguir a Cristo, e você precisa amar mais a Cristo do que você ama a você mesmo. Aí quem você está convidando pergunta: mas você faz isso? Não, isso é só para quem está sendo convidado agora. Contra a condição. Porque não é testemunho, não é alguém me vendo. Eu estou chamando para alguém seguir alguém, que ele vem em mim. E se nada disso está em mim, eu vou fazer discípulo como? E aí vejam que coisa: isso não significa que Deus não vá alcançar os eleitos, porque Deus, aquele que Ele elegeu, Ele milagrosamente Ele vai fazer, Ele vai alcançar, vai levantar alguém. Alguém às vezes vai ouvir uma palavra no culto, ou achar um panfleto no chão e ler aquilo e ser alcançado pelo Espírito, vai ouvir uma mensagem no rádio, num programa de TV, e essa pessoa será regenerada, os eleitos serão alcançados. Mas Deus estabeleceu que nós temos que fazer assim. Essa é a vontade de Deus para nós, é assim que faz. Não dá para se esconder pensando assim: não precisa ser nada disso, porque Deus vai fazer. O ponto não é esse. O ponto é que se a gente não for assim, para Jesus não presta. Para Jesus não presta. Ou é assim, ou a gente não é. Isso é bem pesado, né? Ouvir essas coisas, ler essas coisas, é bem complicado. Então, quando a gente gastou um tempinho aqui em oração, e a gente falou no início assim: então a gente não pode fazer nada sem Jesus, e eu disse que a gente ia ver que o nada é pior do que o que a gente imagina, né? Como revitalizar a igreja? Como ter saúde espiritual?
Tendo dito isso, te pergunto de novo: que resposta você daria para aquela pergunta? Como está a igreja? Que resposta a gente daria para essa pergunta? A coisa só fica mais difícil. Queria que você considerasse aí um outro texto, porque as condições ainda não terminaram, né? Não bastasse ter ido até aqui, Jesus disse mais. Observe o texto de João 8, 31 e 32 e João 14, 21. Vou ler os textos. Jesus disse assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O outro texto, João 14, 21, Jesus diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quando Cristo diz assim: se vocês permanecerem na minha palavra, então verdadeiramente sereis meus discípulos. Cristo está dizendo o seguinte: permanecer na palavra é o mesmo que obedecer os seus mandamentos. E o que Cristo está dizendo é que não basta ter os mandamentos, conhecê-los. É preciso guardá-los, é preciso obedecer. O discípulo de Cristo obedece o seu mestre. A obediência faz o discípulo ser verdadeiro. Não há como ser discípulo sem obedecer o mestre. É isso que Cristo está querendo dizer aqui: obediência. E aí tem uma coisa que eu coloquei esse texto aqui porque, como a gente viu, Cristo vai falando sobre o amor o tempo todo, né? Amá-lo mais do que amamos nossa própria vida, amá-lo mais do que amamos mulheres, irmãos, irmãs, filhos, amar a Cristo mais do que amamos nossos bens e tal. E aí a gente se pergunta: tá, mas o que significa amar a Cristo? Como é que é essa coisa de amar a Cristo? Aí o próprio Jesus estabeleceu como é que isso funciona. Então ele diz assim: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Aquele que me ama, permanece na minha palavra. É isso que Cristo está dizendo. O amor aqui, então, irmãos, não é uma coisa apenas na teoria de palavra, sabe? Apenas um sentimento de ter alguma afeição por Cristo. Este amor se traduz em obediência irrestrita, incondicional, em qualquer circunstância. Obedecer aqui significa reconhecer o senhorio de Cristo em todas as esferas da sua vida. O discípulo de Cristo sabe que Cristo manda em todas as esferas de sua vida. Tudo está debaixo do senhorio de Cristo. O discípulo de Cristo se conduz sob o senhorio sua vida e vai convidar alguém para ser discípulo de Cristo. E diz assim: então, para ser discípulo de Cristo, você tem que fazer tudo o que Ele mandou. Aí a pessoa te pergunta: e você está fazendo? Ou não, isso aí é só para os novatos que estão sendo, que está chegando agora. A gente entrou numa outra etapa, ainda não tinha esse tipo de exame, era outra coisa, agora deu uma aliviada. Não tem isso, né? Não tem isso. Só que isso é só a pontinha, porque quando Cristo fala que o obedece, está tudo debaixo do seu senhorio, vamos pensar numa coisa que Cristo mandou fazer. Pensa numa coisa. Vou começar por aquela que ele disse que a gente tem que amar quem? Quem? Amar quem nos odeia, os nossos inimigos, e orar pelos nossos perseguidores. Cristo mandou fazer. O discípulo é aquele que faz o que Cristo mandou. Vou pensar num outro aspecto que está bem aí
Cristo falou assim: aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu sou discípulo de Cristo. Cristo mandou fazer. Cristo mandou fazer. Discípulo de Cristo faz o que Cristo manda. Cristo mandou fazer assim e é para fazer assim. Senhor, mas é muito. Faz o que o mestre mandou. Se você é discípulo de Cristo, você faz o que o mestre mandou. É claro, irmão, eu estou falando isso aqui, a gente sabe muito bem que é assim, tá, a gente peca, a gente transgride. Os discípulos erraram, se arrependeram, confessaram, voltaram para o mestre, somos pecadores, ninguém está negando isso. Mas o que eu não quero aqui é que a nossa pecaminosidade seja a desculpa, que ela seja a regra, porque às vezes a gente se esconde lá atrás dela, sabe? A gente sabe o que Cristo mandou, está escrito lá o que mandou fazer, e a gente encontra uma outra maneira de tentar dar uma ajeitada nas coisas. Se mandou, tem que fazer. Se baterem numa face, você deve dar outra. Então, assim, para ser discípulo de Cristo, tem que obedecer os seus mandamentos, tem que fazer o que Ele mandou. O mestre mandou fazer assim. Não tem uma brincadeira de criança que é assim? O mestre mandou, é isso, o mestre mandou. O discípulo é aquele que faz o que o mestre mandou. E isso é prova de amor. Quem ama faz o que o mestre mandou. Quem não faz, está evidenciando que tem um amor meio esquisito. Porque se eu amo, eu quero agradar a Deus. Se eu amo, não quero contrariá-lo, não quero afrontar a sua santidade. Então, por isso a ideia de que o amor conduz à obediência, ou que a obediência é a evidência do amor. O amor de verdade. Então, vejam bem, tem que amar mais a Cristo do que a nossa própria vida. Amar mais a Cristo do que as pessoas a quem mais amamos. Amar mais a Cristo do que a propriedade que a gente tem. Com a disposição sincera de sofrer privações, perseguições, dores e morte, por amor a Ele. Nesse sentido, uma obediência até a morte. Porque o nosso mestre foi obediente até a morte. E se somos discípulos, devemos ser como o nosso mestre. Em tudo. Olha, aprendei comigo que eu sou manso e humilde de coração. Se eu sou discípulo de Cristo, eu tenho que buscar esta mansidão. Paulo escrevendo aos Filipenses, olha, que vocês tenham o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque Ele, subsistindo em forma de Deus, assumiu uma forma humana, se esvaziou, foi reconhecido como homem, não usou como usurpação ser igual a Deus, tornou-se obediente, e obediente até a morte, morte de cruz. Sejam como Ele, o mesmo sentimento, amem como Cristo amou, perdoem, é o tempo todo. Ser discípulo é ser como Ele, é fazer o que Ele mandou. E Cristo está dizendo, se você não quer fazer, não é este o caminho, você não pode ser um discípulo. Sabe? Então inclua agora, nesse processo nosso de fazermos discípulos, também essa outra característica. Então, sai daqui essa semana convidando pessoas. Então, você quer se tornar um seguidor de Cristo? Só que você vai ter que fazer tudo o que Ele mandar fazer. Mas tudo, o que é tudo? Por exemplo, ó, como a gente já falou aqui, né? Você vai ter que orar e você tem que amar os seus inimigos. Mas como assim? Amar? Tem que amar. Se o teu inimigo tiver fome, tem que dar de comer. Se tiver sede, tem que dar de beber. Mas mesmo se ele tiver um posicionamento político assim, bem diferente do meu, não é? É esse aí. Não dá para mim, não dá para mim. Tem que amar mais a Cristo que o seu dinheiro. Não tem tanto dinheiro, então você tem que escolher. Ou o seu dinheiro primeiro, ou Cristo primeiro. Senão, a coisa não vai. Mais um texto, esse aqui, a coisa só fica mais fácil.
João 15, versos 8 e 16. Quando Cristo disse assim: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Se você depois puder ler João capítulo 15, você vai perceber que ali João fala que nós, ligados à videira, damos fruto, que Ele nos limpa para que a gente possa dar mais fruto. E aqui agora ele diz que o nome de Deus é glorificado pelo fato de darmos muito fruto. Então a palavra fruto nesse capítulo aparece dessa maneira. Ligados à videira, damos fruto, mais fruto, muito fruto. E isso glorifica a Deus. Nesse mesmo capítulo, João diz, ou Jesus registra lá, sem mim nada podeis fazer. Então já fica claro, para dar fruto, só pela graça de Jesus. Mais fruto, só se Jesus purificar. Muito fruto, só pela maravilhosa graça de Jesus. Como eu disse há pouco aqui, tudo o que Cristo disse é do jeito que acabamos de falar. O padrão é elevadíssimo. E o que ficou evidente é que nenhum de nós consegue, por si, fazer isso. Mas que isso não seja uma desculpa. Porque o que Cristo disse continua sendo verdade. Se não é isso, não pode ser meu discípulo. Cristo estabeleceu isso. Agora, o que significa ser, ou o que significa dar fruto? Algumas igrejas, quando olham para esse texto, dizem assim: a evidência de que você é um discípulo é o fato de que você dá muito fruto, e fruto, para eles, é exclusivamente outros discípulos. Alguns então vão dizer o seguinte: se você não fez discípulos, é possível que você não seja um. Esse é o raciocínio, porque o discípulo tem que dar fruto, e o texto diz que a gente é discípulo pelo fato de dar muito fruto. Um dos comentaristas que eu usei para esse texto, eu achei interessante uma coisa que ele disse, e eu concordo que seja razoável em relação a esse texto, que ele diz assim: é preciso ser um discípulo para tornar-se um discípulo. Parece coisa de maluco. É preciso ser um discípulo para se tornar um discípulo. Mas se eu já sou, como eu posso me tornar? É uma impropriedade. Para a gente entender isso, queria que você pensasse com outra coisa que a gente tem falado, estudando algo que o próprio João escreveu, só que lá nas epístolas. 1 João capítulo 3, quando João diz assim: vede que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando Cristo se manifestar, seremos como Ele é, pois o veremos como Ele é. Eu disse a vocês que hoje somos filhos de Deus, mas seremos filhos de Deus aperfeiçoados, noutro sentido, a obra será concluída. De acordo com esse comentarista, a afirmação de que é preciso ser um discípulo para tornar-se um discípulo seria semelhante à outra em relação a ser filho de Deus. É preciso ser filho de Deus hoje para tornar-se filho de Deus daquele outro jeito quando Cristo vier. Você só será filho de Deus daquele jeito no futuro, se for filho de Deus de verdade hoje. De maneira que o que Cristo estaria dizendo nesse texto é que nós nos tornamos mais discípulos à medida que produzimos mais frutos. É interessante então, a ideia é,
Nem todo discípulo, já que a ideia é que o discípulo seja como o mestre, seja semelhante, Cristo tem vários discípulos e há um desnível entre eles. Nem todo discípulo produz frutos da mesma maneira. Nesse sentido, há discípulos que se parecem mais com o mestre e outros que se parecem menos com o mestre, mas todos eles são discípulos. É só você observar quando Cristo chama os discípulos e começa a ensinar e a educá-los, né? Você percebe que isso acontece, nem todos eles são semelhantes. Alguns praticam obras tais, outros praticam outras. Num determinado momento todo mundo abandona Jesus, o mestre. E aí você diria, eles não são discípulos? São discípulos. Mas estavam se tornando mais discípulos ou discípulos melhores. Então esse texto que Jesus estaria dizendo é que existe um processo de aperfeiçoamento do discípulo. E aí aqui por um lado, na verdade duas situações eu diria, né? Você vai dizer que não ama a Cristo mais do que a si mesmo nunca? Não é assim, se você nasceu de novo. Às vezes não, às vezes você peca. Mas se você tivesse que dar a vida por Cristo, se você nasceu de novo, é possível que você o fizesse mesmo. Mas eu e você precisamos ser aperfeiçoados nisso. Como vai dizer que se alguém te colocasse diante deste impasse, escolha a Cristo ou sua família? Será que a gente sempre escolheria a família, deixando Cristo em segundo plano? Ou a gente diria sim para Cristo, mesmo que com muita dor e sofrimento? Mas talvez nem sempre. Nesse sentido, precisamos de aperfeiçoamento como discípulos. Vai dizer que o dinheiro está sempre na frente? Sempre na frente, seus bens, que você ama mais as coisas? Não é. Se você nasceu de novo, mas às vezes é. Por isso, processo de aperfeiçoamento. E aqui há uma coisa muito interessante que é assim, Mateus 5, me parece o verso 16, quando Cristo diz assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Frutos, obras, mesma coisa. Tudo bem? O Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. Que frutos que são esses? Leia lá o que Paulo escreveu aos Gálatas. Os frutos do Espírito, alegria, bondade, longanimidade, mansidão. E se você, na verdade, perceber que os frutos aí têm a ver com o seguinte: tudo aquilo que Cristo é, todo o seu caráter. O que Cristo está dizendo é: o Pai é glorificado quando vocês se parecem cada vez mais comigo. Porque os frutos do Espírito nada mais, nada menos são do que o resultado da ação do Espírito Santo de Deus em nós, que tem por objetivo nos transformar à imagem do nosso Salvador. Portanto, em Mateus, o que Cristo estava querendo dizer é: então as pessoas verão as minhas características em vocês. Estas características são as boas obras, e elas glorificarão ao Pai que está no céu. Quem fala que os frutos ali significam apenas novos discípulos, estão equivocados. Porque frutos ali tem a ver com a presença das características do nosso Mestre em nós. Mas de acordo com Mateus 5,16, estas características vistas no mundo têm um objetivo. E qual é o objetivo? Que as pessoas conheçam a Cristo, se entreguem a Ele. Então a produção de discípulos, a formação de novos discípulos faz parte do processo. Faz parte do processo. Então vejam bem, Cristo está dizendo assim: se vocês dão muitos frutos, vocês são meus discípulos.
Cristo não está querendo dizer assim: se você dá pouco fruto, você não é meu discípulo de maneira nenhuma. Não é isso que Cristo está dizendo. O que Cristo está dizendo é: quanto mais parecido comigo você é, mais meu discípulo você é. É isso que Cristo está dizendo. Quanto mais frutos você produz, quanto mais as suas obras são vistas no mundo, e o mundo vê o meu caráter em você, mais meu discípulo você se torna. E aí a gente percebe um objetivo aqui. Cristo nos chama para andar com Ele, para formar em nós o seu caráter. Daí Ele nos manda ao mundo, porque o lugar da luz brilhar é no mundo. A luz tem que ser vista lá. O mundo tem que ver Cristo em nós. Como parte desse processo de fazer discípulo, isso está implícito, isso é muito importante. O mundo vê Cristo em nós. Como eu disse, isso tem acontecido como discípulos de Cristo. Que tipo de discípulo a gente é? Que nível de semelhança há entre nós e o nosso mestre? Que tipo de discípulo você é? Alguém que tem dado muitos frutos, ou seja, alguém que tem se parecido cada vez mais com o Senhor? Ou alguém que ainda está bem distante, talvez vivenciando uma situação semelhante à de Pedro, né? Ó, esse aqui é um dos dele, ó. Esse aqui eu estava com ele, falou: não, nunca esse, ó. Não conheço. Esse aqui é um discípulo, não conheço. Está negando a Cristo, né? Será? Em que nível nós estamos? E para finalizar, João 13, 34 e 35, Jesus diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Vejam bem, Cristo está dizendo que devemos dar muitos frutos. O que significa isso? Praticar boas obras. Que significa demonstrar semelhança em relação a Ele. O mundo precisa ver as características do nosso Redentor em nós. E aqui não tem limite, né? A sua compaixão, a sua humildade, a sua mansidão, a sua simplicidade. E às vezes a igreja é criticada por conta disso: mas Jesus não era tão simples e a igreja se tornou outra coisa, né? Jesus não era tão humilde e você, discípulo dele, é tão arrogante. Jesus era tão manso e você é tão descontrolado. Como é que você pode ser discípulo de Cristo se você não se parece com ele? Jesus perdoava, Jesus perdoou, e você, né? Como é que é? Você tão intolerante? Como é que você pode amor incondicional? É só pensar na vida e morte de Cristo, e morte de cruz, o fato dele ter morrido por mim e por você, sendo nós quem a gente é. O amor de Cristo é o padrão, e Cristo diz: se vocês amarem como eu amei vocês, o mundo saberá. E aqui você percebe que tem uma coisa interessante. Jesus está falando para os discípulos se amarem. Não dá para inverter. Você pode olhar isso: se vocês se amarem como eu amei vocês. É como se Jesus estivesse chamando a atenção para uma realidade que está dentro do rebanho, é inerente ao rebanho, à igreja. A igreja deve ser reconhecida pelo amor, né? Se você for pensar, talvez um exemplo, Atos lá, à medida que alguém tem necessidade, alguém vende a propriedade, distribui, né? Imagina que impacto naquela sociedade, né? Tem uma comunidade de cristãos, eles se dizem discípulos de Cristo, de repente alguém está necessitado, alguém vende a propriedade, distribui e já não tem mais nenhum necessitado lá. Mas que povo é esse, rapaz, que vende a propriedade e ajuda o outro lá? Como é que é isso? Isso é uma das formas de demonstrar o amor. Então, se nós amarmos como Cristo amou, formos humildes como Ele é, mansos como Ele é, quanto mais parecidos com Cristo nós formos, mais o mundo verá Cristo em nós. E é assim que faz discípulo. É assim que faz. Eu coloquei aí o texto no final, eu ainda não conhecia isso aqui, mas quando eu li, eu achei interessante num comentário que eu estava lendo, um autor desconhecido,
Mas vejam bem se não é isso que a gente falou aqui. Como pode você levar seu filho a Cristo, a menos que use o método de Cristo? Há somente uma coisa que você pode fazer: é deixar seu filho ver Cristo em você. A gente vai continuar lendo aqui, mas eu tenho filhos, alguns aqui talvez os filhos já estão criados, outros estão pretendendo ter. Como é que a gente ensina de Cristo? Como é que a gente fala de Cristo na nossa casa? Como é que a gente instrui, discipula? Nossos filhos precisam ver Cristo em nós. Não precisam apenas ouvir a gente falar de Cristo. Precisam ver Cristo em nós. Não adianta. Se não vê a mansidão, se não vê a humildade, se não vê o amor, se não vê a obediência, se não vê Cristo em nós, é possível que aquilo que a gente está falando lá não faça muita diferença. Porque ele não vê Cristo em nós. A gente fala para seguir Jesus, mas ele não vê Jesus em nós. Ele não vê a gente seguindo Jesus. Como é que ele vai seguir se a gente não está seguindo? Pela graça pode acontecer. Mas esse não é o caminho. Você tem um marido terno e verdadeiro, uma esposa cega a tudo, menos a você, para que cada um possa ganhar o outro. Essa vida deve falar do querido Filho de Deus. Como ganhar o marido, como ganhar a esposa, outra situação das igrejas locais, lares divididos, gente crente, gente não crente. Como ganhar? Pedro já havia falado que a mulher crente vai ganhar o marido porque ele vai observar o comportamento dela, honesto e cheio de temor. Vai ganhar sem palavras. Então, o marido, a esposa, se a gente quer ganhar um ao outro, é preciso que cada vida mostre o Filho de Deus. Só existe um plano eficaz pelo qual ganhar um companheiro. Você tem um vizinho antigo ou novo? Essa afirmação foi isso. Apenas deixe esse vizinho ver Cristo em você. Apenas deixe, né? O apenas aqui parece ser apenas. Apenas. Quer ganhar o vizinho? Deixe ele ver Cristo em você. E a última aqui, exatamente dentro da nossa pretensão, que é assim: a igreja que espera ganhar os perdidos deve pagar o único preço que nunca muda. Ela deve levar o mundo a ver nela o Cristo do Calvário. É o que a gente está querendo, né? Ganhar os perdidos. Temos que pagar o preço que nunca muda. Temos que levar o mundo a ver em nós o Cristo do Calvário. E aí eu queria que você saísse daqui para o bem, incomodado, refletindo sobre o que você faz e a nossa igreja local faz, e tentando enxergar se isso tem nos levado a este ponto, ao ponto em que o mundo passa a ver Cristo em nós. E aí a gente tem que começar a refletir sobre cada coisinha que a gente faz,